Prontinho, quando quiser, viu, Carlos? Bom, então vamos fechando nossos olhos, deixando qualquer problema, qualquer pensamento diferente fora de nós agora nesse momento, nos concentrando exclusivamente nessa oportunidade de estarmos reunidos agora, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos companheiros da guarda, aos mentores da nossa casa espírita, Fraternidade Evangélica de Jundiaí. Agradecemos muito a oportunidade que estamos tendo. Pedimos aos bons amigos que inspirem o nosso professor hoje, palestrante, que nos inspire a absorver tudo que vai ser explicado, que seja mais uma oportunidade de aprendizado, que a gente sinta com os nossos corações e coloquemos em prática no nosso dia a dia, conosco mesmo, com os nossos familiares, com os nossos amigos e principalmente com os desconhecidos que cruzam os nossos caminhos. Agradecemos muito a oportunidade e vamos fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como estamos nos esforçando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tenhamos todos uma boa reunião e o nosso muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, viu, Carlos? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom, né, estar junto de novo, refletindo um pouco à luz da doutrina espírita, acerca de temas tão importantes como o de hoje. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a lei do progresso, tá? É a nossa penúltima reunião do ano do ciclo de palestras do Espiritismo Responde. Nós teremos uma mais no domingo que vem com o Paulo e depois nós paramos um pouquinho, né? A ideia é no início do ano que vem, não tem uma data ainda, retomar com essas palestras presencialmente, mas a gente está estudando não, já até definiu de se fazer pelo sistema híbrido, para que todos possam ter acesso, mesmo aqueles que não possam ir até lá, né? Que já acostumaram com esse debate aos domingos e gostaria de estar continuando. Então, a ideia é justamente a gente fazer lá e cá, tá bom? Então, fiquem atentos aí que mais para o início do ano a gente já vai divulgar a retomada como que vai ser. Bom, hoje esse tema é tão rico, que tem tantos subsídios no livro dos Espíritos, sobretudo, que é a lei do progresso, né? A gente vai procurar entender um pouquinho melhor acerca dela, à luz dos ensinamentos da espiritualidade. E para abrir, né, tem até uma frasezinha chave de Kardec, que é essa, né? Que ninguém escapa à lei do progresso, né? Que significa dizer o quê? Né? A lei do progresso é inexorável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas, tá certo? Então, a lei do progresso, ela é inexorável, ou seja, ela é inevitável, ela é implacável, ela é inflexível, né? Todos nós estamos submetidos
a ela. Ninguém escapa a isso. Todos nós necessariamente progrediremos. Né? E isso, como está aí na frase, né? Pela força das coisas. Ou seja, pela força dos acontecimentos, das situações, das vivências, das experiências, é que todos nós estamos submetidos, nós inevitavelmente somos impulsionados à frente. Quanto muito, veremos alguma coisinha, muitas vezes ficamos estacionários, mas isso não tende a permanecer, né? A tendência é sempre esse caminhar para frente, ok? O atual progresso alcançado pela humanidade representa um esforço evolutivo de milênios, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência, da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Então, desde que nós fomos criados enquanto princípios inteligentes, não ainda como espíritos propriamente ditos, nós estamos sendo submetidos ao progresso, né? De uma etapa para a seguinte, incessantemente. Então, como está aí, né? Sempre numa jornada nova, aquilo que éramos até então, e um pouquinho mais. Isso de forma gradativa, de forma crescente, de forma evolutiva. Né? Então, é um processo que nós podemos dizer que, além de progressivo, é um processo cumulativo, pois nós vamos acumulando as condições conquistadas até então para logo ganharmos novas condições. E assim nós vamos crescendo, desde quando fomos criados, né, como eu falei, como princípios inteligentes, e ali, né, dali por diante, caminhando, burilando, estagiando nos reinos, não, mineral, vegetal, animal, até adentrar no hominal. Num primeiro momento, né, enquanto nós não nos transformamos em humanos, um impulso automatizado. Né? Num segundo momento, quando nós nos tornamos humanos, um impulso que não é tão automatizado assim, porque depende de nós, depende de nossas escolhas, depende do nosso mérito, do nosso livre-arbítrio. Tá bom? O que mais? Há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio. Nós temos o progresso intelectual e o progresso moral. Então, são duas frentes de trabalho que nós temos pela frente ao longo de nossas existências. O intelectual, que se desenvolve pelo nosso trabalho na busca da nossa sobrevivência, da busca da nossa felicidade. E nós temos o progresso moral, que se desenvolve, sobretudo, pelo desenvolvimento, pelo relacionamento, melhor dizendo, que nós temos uns com os outros. Tá certo? Então, são essas duas frentes de trabalho que nós temos: progresso intelectual, progresso moral. E aí vem a primeira indagaçãozinha. Será que eles marcham juntos? O progresso intelectual e o progresso intelectual. Oi, desculpa. Caiu um negócio aqui. Retomando. Será que eles caminham junto? O progresso moral e intelectual caminham juntos? Ou pode acontecer do um avançar mais do que o outro ficar um pouquinho mais para trás? O que vocês me dizem? Vocês acham que andam juntos ou pode ter esse avanço de um em relação ao outro? Quem arrisca aí? Pode ser, né, Edu? Pode ser conforme as suas escolhas, né? Não é conforme suas escolhas
escolha, você vai escolhendo e você vai caminhando, então nunca vai estar junto isso, né? Às vezes um vai estar mais, outro menos, né? Perfeito, isso mesmo, tá? Não necessariamente juntos. Olha só o que a espiritualidade traz para nós aqui, para a gente entender bem. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, raramente, hein? Mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível, tá? Então, sempre vai ter um que vai estar um pouquinho à frente, mas acaba puxando o outro a reboque, né? Então, nossa jornada vai ser sempre assim. Ora, nós vamos estar mais adiante no moral, ora mais adiante no intelectual, mas sempre caminhando adiante e estimulando o outro, né? Um a reboque do outro, inclusive, tá? Eles se prestam um mútuo apoio. A humanidade, a gente já percebe, né? A humanidade terrena, ela avançou muito mais na intelectualidade do que na moralidade, não avançou? Nós temos o intelectual aqui dos homens muito bem à frente, o moral ainda precisa se desenvolver um pouco mais, né? Então, é só para a gente saber que não necessariamente uma pessoa que tem ganhos intelectuais necessariamente tem ganhos morais. Tanto que nós sabemos, né? Tem pessoas muito inteligentes que são cruéis. Não tem? Né? Tem também pessoas de coração enorme que são um pouco instruídas. Então, não necessariamente andam juntos. O que mais? O progresso intelectual pode, inclusive, gerar o progresso moral, fazendo compreensíveis as noções de bem e do mal. É o que nós estamos falando, se presta um mútuo apoio. Então, o intelectual, ele pode sim estimular o moral, porque o ser acaba concebendo de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais racional, as diferenciações entre aquilo que é certo e não é. As diferenciações entre o bem e o mal. Então, o intelecto pode sim ajudar no ganho da moralidade, mas não necessariamente também. Pode ser que eu tenha um ganho extraordinário intelectual, mas a moralidade vai ficando para trás até um último momento que ela necessariamente vai avançar. Ok? E o que determina o progresso de cada um? O que nós podemos dizer que é determinante para estabelecer o progresso da criatura? Já, um espírito com E maiúsculo que nós falamos, que é o humano. O que determina esse progresso? E a espiritualidade nos responde também. Olha só, o progresso é principalmente resultado do esforço individual. Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados, né? O progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros. Aquilo que a gente aprende, que a cada um segundo as suas obras. O que vai determinar se nós estamos avançando ou não, seja intelectualmente, seja moralmente, será o nosso empenho nesse sentido, nosso esforço diário, constante, habitual, para que venhamos nos tornar melhores hoje do que fomos ontem. Se a gente for um pouco relapso com isso não vai acontecer a contento, Vai ser tudo muito vagaroso. Se eu me empenhar verdadeiramente nesse sentido,
a coisa tende a deslanchar melhor, né? Eu vou ganhar em moralidade, intelectualidade em pouco tempo. Então, a palavrinha-chave é empenho, né? Depende daquilo que nós estamos fazendo, de nossas jornadas, né? Meritoriamente falando. Não existe mais impulso automático. Existe o impulso meritório de cada um, né, com o seu livre-arbítrio, com a lei de causa-efeito, acaba ali estabelecendo para si. Tá bom? Isso é importante, né? Saber, porque a gente não pode se queixar, senão de si mesmo. Né? Se as coisas não estão, como se diz, deslanchando, culpa nossa. Né? Nós que não estamos nos empenhando adequadamente. Né? Então, a queixa, se for para se queixar, que seja de nós mesmos. E aí vem essa outra indagaçãozinha. Por que o espírito precisa da reencarnação para progredir? Essa eu quero que vocês me ajudem. Né? Por que não pode simplesmente ficar ali nas colônias espirituais, aonde tem as instruções, aonde tem as escolas, aonde tem o entendimento de muito mais coisas, onde os sentidos são mais amplos, onde as noções das leis divinas são mais latentes? Eu não poderia estar evoluindo lá na erraticidade, em vez de estar aqui encarnado? Né? E aí, o que vocês acham? Por que a gente precisa da encarnação na matéria para evoluir? Edu, porque você sabe a teoria, né? Você planeja, você sabe a teoria. E aqui você vem fazer a prática, né? Aqui é que você vai ver a prova, como que você está, né? Diante do fato, né? Da sua vida, como você está, se você consegue, né? Vencer essas dificuldades, né? Que a gente vive nesse mundo, né? Então, a nossa prova é aí. Então, é aí que a gente vai ganhar os nossos pontinhos, colocando em prática. E aqui também nós Perfeito. vamos ter os acertos de conta também, não é isso, Edu? Isso, bem lembrado, Rita. Isso mesmo, também tem isso. Perfeito. O que vocês colocaram é perfeito. É justamente isso. Uma coisa é a gente ter a teoria, outra coisa é a gente ter a prática, a vivência, a experiência daquilo que, em algum momento, a gente já se deparou ali no campo mais da principiologia, da teoria, né? Então, é sim muito importante nós encarnarmos, porque é encarnado que nós somos submetidos às experiências, às pessoas, às provas, às expiações, de maneira que eu seja estimulado a progredir. Né? São estímulos para o meu progresso. Uma pessoa difícil que está no meu caminho, por que nós falamos muitas vezes que nós temos que agradecer a Deus? Porque essa pessoa é um estímulo para o meu progresso. Se ela é difícil, muitas vezes ela está me ensinando a ser mais paciente, mais tolerante, mais piedoso. Não é isso? As situações que nós nos deparamos também, né, nos trazem ali dificuldades que nos estimulam ao progresso, né? Então, é dessa forma, e como a Rita colocou também, é onde se concretiza, de fato, a lei de causa e efeito, né? Onde nós acabamos colhendo o que nós plantamos em outros tempos. Não por um castigo, mas para que a gente possa entender a necessidade do acerto, para que a gente possa ter a oportunidade também do acerto. Então, é dessa forma. Olha só que legal.
A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Isso não quer dizer que o espírito não progride na erraticidade, tá? Isso é importante. Ali ele adquire conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso pelas quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Tá? Então, também não é só aqui que a gente está aprendendo. Né? Lá também nós estamos aprendendo. São aprendizados diferentes e que se completam. Né? Eles são interligados de maneira que um complemente o outro para que a gente possa avançar mais coerentemente em nossas existências. Tá bom? Então, isso, é importante também a gente ter. Né? Aqui e lá nós estamos sempre evoluindo, sempre progredindo. Visto isso, a gente se depara com outra questão que também a espiritualidade esclarece ali por uma pergunta de Kardec, né? Existe algum obstáculo, tem alguma coisa que possa acontecer conosco em dado momento que impede o nosso progresso intelectual? Ou mais, tem alguma coisa que impede o nosso progresso moral em dado momento de nossa existência? Nós vimos que nós vamos progredir inevitavelmente, não vimos? Mas o que nós podemos dizer, se é que existe, que bloqueia o progresso intelectual, que bloqueia o progresso moral? Tem alguma coisa? Vamos falar do intelectual primeiro. Tem alguma coisa que bloqueia o progresso intelectual do ser? Difícil essa, né? Acho que às vezes a má vontade. A má vontade. Seria a má vontade? O interesse, o desinteresse pelo estudo, por saber. Será que quando existe essa má vontade, esse desinteresse, essa negligência, será que não tem, até para esse, será que não tem progresso intelectual? Edu, e por exemplo, se a pessoa nasce com uma debilidade mental, alguma coisa assim? Não sei. É um exemplo bom, né? Que pode estar bloqueando ali o meu ganho intelectual. É uma coisa que me ocorreu também quando eu estava estudando para trazer o material para vocês. Isso viria a obstaculizar? O que mais? Vamos falar do moral? Também, e o moral? Edu, a própria enfermidade, às vezes, está fazendo você crescer moralmente, não é? Não é? Porque todas as doenças são colocadas também como aprendizado, né? Muito bom. Sim. Então, às vezes, você não está crescendo de um lado, mas você está crescendo de outro. Crescendo do outro. Isso que é bom a gente conversar, tá vendo? Olha quanta coisa que vocês trazem aqui. Ajuda a gente a refletir sobre isso. Você vai ter que refletir e chegar a uma conclusão junto. Eu não tenho todas as respostas, não. E o moral? O que impede meu avanço moral? Qual que é o meu pior inimigo quando eu falo de progresso moral? O orgulho? Muito bem, muito bem. Estou gostando de ver a turminha aí hoje, hein? É eu mesmo que faço isso, né, Edu? O próprio espírito que faz isso, né? Que não avança moralmente, quer dizer que ele não segue os ensinamentos de Jesus, né? Que a gente está aqui
né? Estudando, aprendendo para evoluir moralmente, né? Aquele que se, Sim. essa parte é super importante para a gente. E quando que eu deixo de querer me aprimorar, né? Quando eu deixo de querer aprender coisas novas? Quando eu acho que já sei de tudo, né? Quando eu tenho o orgulho, que a Rita apontou aí. Então, é isso mesmo que vocês estão colocando. Olha só, ó. Vamos falar primeiro do intelectual. Devemos entender que, na essência, não existem obstáculos ao progresso intelectual, conforme nos ensina a doutrina espírita. O mesmo, porém, não se dá com o progresso moral, que tem como maior obstáculo o orgulho e o egoísmo. Então, o progresso moral está claro, não está? Quando eu sou um cara orgulhoso, quando eu sou um cara egoísta, egocêntrico, né? Não tenho humildade nenhuma, eu simplesmente estaciono nas minhas conquistas morais. Porque, afinal de contas, eu já me acho, já não tenho mais o que aprender, eu já me satisfaço com aquilo que eu sou. Então, é sim um entrave para nosso progresso, embora seja um entrave momentâneo, porque vai chegar um momento que ele vai dar um passo que vai levar logo a outro e assim ele vai voltar a caminhar. O intelectual, sem dúvida nenhuma, ele acaba sendo afetado nos exemplos que vocês deram, né, da pessoa que é negligente, que não se propõe a nada, ou mesmo alguém que durante a encarnação tem um óbice mental muito grande, né? São exemplos que vêm realmente na nossa mente. Eles dificultam momentaneamente ali a conquista de novos patamares intelectuais do ser, né? Mas eu diria que não impede. No exemplo da Vera, da pessoa que é negligente consigo mesma, por mais negligente que seja, ele está sendo ali submetido a inúmeras coisas, inúmeras experiências, vivências, que de um jeito ou de outro ele vai desenvolver a intelectualidade dele. Não é isso? Por mais que ele não pegue num livro, numa reflexão qualquer. Já o exemplo que a Marina nos trouxe, a gente consegue conceber uma interrupção um pouco mais severa, porque a pessoa fica nulificada, muitas vezes, dependendo da condição mental dela, durante a existência encarnada. Mas, ao mesmo tempo, não é algo absoluto, porque nós sabemos que nós não vivemos tão somente em vigília durante a encarnação. Nós vivemos também em desdobramento. Não é isso? Nesses casos, então, mais ainda. Né? Uma pessoa que, por exemplo, fica em coma, por exemplo, ela tem uma vida ativa, não tem aqui, né? Mas muitas vezes ela está tendo uma atividade muito grande no campo espiritual. Então, ali está acontecendo algum ganho intelectual, né? Então, a gente consegue colocar dessa forma para entender bem. Então, o intelectual, ele impacta, mas ele não chega a ser um obstáculo que nulifica. O moral, sim, pode acontecer se eu sou um cara muito orgulhoso, muito vaidoso, muito egoísta. Tá bom? Ficou mais ou menos claro aí? E aí a gente chega nisso, né? Qual que é a contribuição do espiritismo? Tá errado aí, espiritismo, hein? Coisa feia, não? A contribuição do espiritismo para o progresso. Como que o espiritismo auxilia no progresso que nós estamos dizendo aqui? E aí nós temos algumas menções aqui que são importantes a gente estar discorrendo. Veja bem, o espiritismo contribui para o progresso destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro.
Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina o homem a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, o Espiritismo, sem dúvida nenhuma, nos auxilia nesse abrir de olhos, não auxilia. A gente não consegue refletir de uma forma diferente sobre as coisas quando a gente se põe a entender melhor, e mais do que isso, quando a gente se convence daquilo que a gente está se colocando a querer entender melhor. Então, o Espiritismo contribui, sim, principalmente com a quebra do materialismo. Com ele, a gente sabe que não é só matéria, que é também espírito. Ambos são relevantes, né? Nós aprendemos também a importância de buscar por conquistas que são perenes, não só por conquistas transitórias, né, que dizem respeito também à matéria, ou ao atendimento das minhas paixões momentâneas. Eu aprendo que é importante adquirir outras virtudes que permanecerão comigo, essas sim, após o meu desencarne. Então, alguns a gente poderia estar falando de um monte de coisa aqui, né? Acaba sendo até uma contribuição exemplificada apenas nesse slide. A gente pode ficar aqui horas aqui refletindo e puxando como o Espiritismo contribui para o nosso progresso, né? E aí a gente se depara com isso. Nós, sendo o Espiritismo tudo isso, nós podemos dizer que o Espiritismo é a religião do futuro, né? Se o Espiritismo tem toda essa verdade dentro ali do que se estabelece, nós podemos dizer que, inevitavelmente, vai ser a religião do futuro. Vai crescer, vai expandir, vai ser a religião número 1. Se a gente está concebendo isso, por que não está acontecendo isso? Por que a gente só vê o Espiritismo meio marcando o passo? Tem países que não tem um centro espírita, né? Tem países que tem mais. O Brasil, né, um país, aliás, o maior berço do espiritismo do mundo. Mas aí, já não era para estar mais avançado? Se traz toda essa verdade? Olha que interessante. O espiritismo é a religião do futuro? Não, mas é o futuro das religiões. O espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, assim, nós nunca veremos o espiritismo como sendo uma potência no mundo, no aspecto de religião, no aspecto de ciência, no aspecto de filosofia, né? Reconhecidamente uma potência, nunca veremos. Por quê? Porque ela não é a doutrina do futuro, mas ela vai fundamentar as outras doutrinas. Cada vez mais, pegando no caso as religiões aqui, né, que é o que a proposta, cada vez mais as religiões vão abraçar conceitos que a espiritualidade nos traz dentro da codificação. E não porque veio da doutrina espírita para eles abraçarem. Não. Eles abraçam cada vez mais porque são as verdades, são as leis de Deus. E cada vez que nós evoluirmos mais, cada vez mais nós vamos incorporar esses conceitos em nossas vidas e em nossas religiões. Não é isso? O que a espiritualidade faz na codificação? Ela não vem a descortinar as leis divinas para nós, né? Mostrar como tudo realmente funciona, como tudo realmente é valorado, né? Não é isso que vem? Então, não é a doutrina espírita que inventou essas leis. Ela só replica aquilo que, na realidade, acontece. E isso cada vez mais vai estar dentro de todas as religiões. Repito, não porque a doutrina disse, mas porque é a verdade de Deus. Tá certo? Nós vamos sim, né,
sempre vai acontecer de alguém pegar e consultar a obra ali, né, da codificação e falar, nossa, olha, já estava ali, ó, em 1800 e tralalá, já estavam dizendo isso aqui. A Kardec já estava, junto com a espiritualidade, mencionando isso. Isso a gente vê acontecer, não é? Então, dessa forma vai acontecer, mas que ela vai virar ali uma religião organizada no futuro, de maneira a expandir, não vai acontecer. Está mais para terminar do que para expandir, né? Quando todas as religiões tiverem as verdades trazidas pelos espíritos, não tem nem razão de ser mais, né, a gente ter uma casa espírita, porque simplesmente vai estar em todos os templos e em todos os lares, não é? E aí a gente chega nisso. Algumas conclusões que são importantes a gente ter quando a gente está falando de lei do progresso. Tudo bem até aí, gente? Então tá. Tudo. Então tá bom. Uma coisa importante a gente falar, que a lei do progresso não diz respeito apenas aos seres, mas também aos mundos, ok? Olha só, questão 185 do Livro dos Espíritos. Todos começaram como vós, né? A espiritualidade está falando dos mundos aqui, né? Todos os mundos começaram como vós, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, com estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Então, o mundo está progredindo desde que foi criado. Tá? E está progredindo, sobretudo, em razão da contribuição de cada um de nós nisso tudo. Eu diria que é a somatória de todas as nossas virtudes e de todos os nossos defeitos que determinam qual que é o padrão progressivo atual do nosso planeta, né? É um mero resultado dessa somatória. Na medida que nós ganharmos em individualidade, no aspecto moral, no aspecto intelectual, ganhará também o mundo, né? Se nós avançarmos rápido, avançará rápido o mundo. Se avançarmos devagar, como vimos que pode acontecer, avançará devagar também o mundo. Bom? Então, quando a gente fala de progresso, a gente está falando de tudo. Tudo. Seres e dos mundos. Não existem seres que não se arrependem jamais. É outra constatação que a gente também retira quando estudamos a lei do progresso. Olha só, existe os de arrependimento muito tardio, porém pretender-se que nunca se melhorarão é negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem, tá? A gente conclui dessa forma, né, que não existe situações que permaneçam ali sem o desabrochar, sem o progresso, sem o passo seguinte em caminho da evolução, né? Não existe seres que não se arrependam. Vai chegar o momento que ele vai se arrepender do que ele fez, do que ele valorizou, do que ele vivenciou, né? Por mais endurecido que seja, ele vai ter um momento do despertar, porque ele está, sim, fadado ao progresso, né? Então, a espiritualidade nos coloca. Pode ficar um tempão ali, né? Duro na queda, ali, não me arrependo, fiz porque era devido, ele mereceu, pagou o preço. Posso ficar milênios de anos pensando isso. Mas vai chegar um momento que eu vou deixar de pensar assim.
eu vou progredir num dado instante, né? Pois, como vimos, trata-se de uma lei inexorável, inevitável. Ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e ninguém fica excluído da felicidade suprema. E que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Então, inevitavelmente, nós estamos caminhando à frente, que tem como destinação a nossa perfeição relativa, a perfeição que é possível para nós espíritos, né? Que passa, inclusive, pela felicidade. Inevitavelmente, eu vou chegar lá. Todos nós vamos chegar lá. Que nem a Vera falou, será que nós vamos chegar no topo aí um dia? Vamos. Nós vamos chegar no topo, lá da figurinha inicial. Vai demorar, com certeza. Mesmo a gente acertando muito, vai demorar. Mas o que vai dizer quando eu vou chegar ali são as minhas escolhas. As minhas escolhas, tá? É o merecimento aí que está falando. É a qualidade dos meus acertos, dos meus ganhos morais e intelectuais. Tá claro aí? Outra constatação, a lei do progresso passa necessariamente pela lei do amor, da justiça e da caridade, que é uma lei igualmente divina, que também está ali no livro dos Espíritos, dentre todas as outras, né? Nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. O progresso, quando a gente fala de progresso, a gente não está falando apenas de nós mesmos. A gente está falando do progresso de todas as criaturas. Nós somos responsáveis pelo nosso progresso? Claro, somos. Nós somos também responsáveis pelo progresso daqueles que nos cercam, sejam conhecidos ou desconhecidos. Tá? Nós somos responsáveis. Então, se a gente tem a possibilidade de fazer o bem e deixa de fazê-lo, eu estou afetando o progresso daquela pessoa. Eu sou responsável. Não é isso que a gente aprende? Não só fazer o bem, né? Tem que aproveitar todas as oportunidades. Quer dizer, não só deixar de fazer o mal, né? Eu não faço mal para ninguém. Não basta. Eu tenho que fazer o bem em todas as oportunidades que me é possível fazer o bem. Sob pena de chegar lá na frente, eu ser responsabilizado. E ser responsabilizado por quem? Por mim mesmo. Eu vou olhar para trás e falar, nossa, eu poderia ter agido diferente ali, né? Olha só, se eu tivesse ajudado aquela pessoa que estava precisando, ele teria avançado naquele ponto, ele não teria sucumbido ali, e eu simplesmente deixei de fazê-lo por qualquer motivo. Então, né, a responsabilidade e o julgamento é a nossa própria consciência que estabelece. Não é isso? Tá? Então, nós devemos procurar ajudar uns aos outros, como nós vimos lá na figurinha inicial. Eu estou mais no alto ali daquela escalada, necessariamente eu tenho que procurar estender a mão para puxar quem está abaixo, né? Eu não tenho que ficar só objetivando eu chegar no pico. Eu tenho que puxar aqueles que estão ao meu lado para que todos consigamos isso. Isso é a lei do amor, né? Uma das leis divinas. E aí a gente chega no progresso da humanidade, tá? Já pegando a reta final aqui dos nossos estudos, a gente pode se colocar essa questão quando a gente estuda a lei do progresso, né? A gente pode se pegar perguntando isso. A humanidade está progredindo? Diante da grande perversidade dos homens, não parece que, do ponto de vista moral, ela está recuando? Você não tem essa sensação, às vezes? Fala, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo no planeta. Isso é progresso? Isso é evolução? Isso não via acontecer uns tempos atrás, aí agora é frequente.
Vamos pegar o exemplo. Nós víamos até um tempo atrás, nosso país mesmo, né, que é onde a gente vive, a gente consegue pegar melhor o exemplo. Nós víamos esse destilar de ódio um pelos outros. Hoje nós temos. Não víamos. Víamos. O máximo a turma brigar por causa de futebol. Não é? Hoje briga por causa de tudo. Não é? Qualquer coisa que um põe, outro vai lá, discorda, já vira raiva, vira ódio, vira desavença. Isso é uma involução? Porque não tínhamos isso até então. Isso é uma involução? Não contraria a lei do progresso? Difícil, né? Mas olha só. O homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. Tá? Então, uma primeira coisa que é importante a gente falar aqui, né? Muitas vezes é o enfoque que a gente dá nas coisas. E a gente tem essa mania de focar o negativo, não o positivo. Não é isso? Quer ver um assunto correr? É quando diz respeito a uma pessoa, e isso é de ordem negativa. Quando é de ordem positiva, é mais difícil correr. Não é? Se eu tenho um filho que sucumbiu às drogas, isso todo mundo vai ficar sabendo uma hora ou outra. Se eu tenho um filho que pegou e conseguiu uma bolsa de estudos por mérito, né? Isso poucos ficam sabendo. Não é assim? Então, por quê? Porque a gente dá enfoque mais nas coisas negativas. Nas coisas negativas. Isso é assim mesmo. Né? A gente procura, como que está aí, ó, focar na desordem e na confusão. Né? E desordem e confusão que afetam o material ainda, né? Que nos afetam materialmente falando. É nisso que a gente enfoca na maioria das vezes. Tá? Se a gente se propor a ter uma visão diferente, já vai ajudar bastante. A gente vai ver tudo de uma forma melhor. Na 784 tem outra resposta dos espíritos quanto a esse tipo de indagação. Ó, engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz, mister, que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Tá? É aquilo que a gente estava colocando, né? Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta. É o enfoque que a gente tem que dar. A gente tem que procurar ver mais o que está acontecendo de bom. Por exemplo, quando nós tivemos e ainda estamos tendo a pandemia, né? Se a gente só focou no negativo, não é correto. A gente tem que também procurar ver o positivo. Quantas pessoas procuraram auxiliar uns aos outros, né? Esses grupos que reuniram alimentos, esses grupos que reuniram recursos para distribuir para as pessoas que foram mais afetadas, não é isso? Né? Pessoas ali fazendo o que era possível ao seu alcance para auxiliar o próximo. Então, isso aconteceu. Mas isso acontece um pouco mais anonimamente, como nós falamos, mas acontece, tá? A humanidade, ela progride não necessariamente nas vitrines. Ela progride, sobretudo, ali nas particularidades dos relacionamentos, né? Nas coisas pequenas. É ali que ela acontece, né? É ali que se dá necessariamente. E no exemplo que eu coloquei ali no começo, né? Que a gente, até que eu falei do ódio, que parece que a gente está piorando. Não é que a gente está piorando, nós sempre fomos assim. Né? É que estava dormente.
Bastou o estímulo para que isso se manifestasse. É o que nós falamos lá no começo. Nós somos estimulados, não somos? Pelas circunstâncias, pelas vivências, pelas pessoas. Então, nós fomos. E nós nos mostramos o que carregamos ainda dentro de nós. Esse conjunto ainda de emoções, de sentimentos, de desequilíbrio, que reunimos ao longo de nossas existências. Né? Nos achamos um cara tranquilo, até pisar no nosso pé. Aí já vem aquele Eduardo, não aquele que eu achava que eu era, vem aquele Eduardo de 3 encarnações atrás que pegava os caras pelo pescoço. E pega o cara pelo pescoço. Né? Eu achei que eu tinha dominado esse meu eu, mas eu ainda não dominei. O que está acontecendo agora não é que nós não odiávamos, é que nós não estávamos sendo chamados, estimulados a isso. Bastou o ser para logo mostrar, né? Que a gente está assim, odiando bastante, que a gente está assim, querendo, tendo raiva das pessoas, né? Por pensarem diferentemente de nós, aquela coisa toda. E aí a gente chega aqui. O que dita o ritmo do progresso da humanidade? O que dita? Quem que arrisca? Tem mais de um para falar. Nós vimos, né? A humanidade avança quando? Pela força de vontade de cada um. Ótimo. Ela Quando ela avança deixa de ser pela força de vontade de egoísta, cada um. Oi? quando ela deixa de ser egoísta, orgulhosa. Então, isso, né? Nós avançamos enquanto humanidade quando nós temos ali no micro, né? Nas pessoas, nós temos ali o empenho necessário, a boa vontade necessária para progredirmos. A reunião disso vai ditar o ritmo do progresso da humanidade. Olha só, a evolução de cada um. A humanidade progride por meio dos indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e instruem. Né? Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Olha que interessante. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus os que têm autoridade e fazem-na adiantar-se de muitos séculos. Então, sim, a evolução da humanidade é ditada pela evolução de todos nós. É a somatória, né, que vai estabelecer isso. E, de tempos em tempos, nós temos esses espíritos de ordem elevada que encarnam entre nós para nos impulsionar também, né? Tanto no ganho intelectual quanto no ganho moral. Não é isso? Não temos isso? No ganho intelectual, nós não temos cientistas fantásticos que descobrem curas, né? A própria pandemia, olha só o que nossos cientistas fizeram. Todo mundo duvidava e eles conseguiram, com certeza, inspirados pela espiritualidade e elevados que eram, intelectualmente falando, eles conseguiram chegar a vacinas que estão salvando a todos, né? No aspecto moral, nós também temos enviados da divindade para que deem esse impulso à humanidade nesse aspecto moral. Tantos exemplos, né, estão aí batalhando em prol dos outros. Então, é isso. Mas tem mais uma forma, mais uma situação que dita, assim, o progresso da humanidade. Olha só. Há o progresso regular e lento que resulta das forças das coisas, né? Que é isso aí que a Marina falou para a gente, né? A boa vontade de cada um aí diante das situações da vida. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria,
Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, existem também acontecimentos que estimulam o progresso da humanidade, que dão um empurrão no progresso da humanidade, principalmente quando a gente está marcando passo, quando a gente começa a patinar. Aí vem um acontecimento que nos tira dessa zona de conforto que nos encontramos. Olha só, Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Está lá na questão 737. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos, tá? Então, os acontecimentos que nós nos vemos submetidos como flagelos destruidores, né, que são os maremotos, os terremotos, as guerras, e agora a pandemia que nós estamos enfrentando, são, sim, provas de ganho moral, de ganho intelectual, pois nos estimulam muito para que a gente venha a se melhorar nesses aspectos, né? Então, não tem, tem um lado negativo, que é fácil nós percebermos, né? Até porque tudo isso nos causa dores, mas tem muito de positivo nisso tudo, e só a sabedoria de Deus para definir esse tipo de coisa. A nós, basta nos submetermos à sua vontade e acreditarmos que o seu amor está escolhendo o melhor por nós. De repente, uma outra hora aí, a gente estuda a lei da destruição também, que é uma lei muito bacana, que a espiritualidade deixa de fácil compreensão para nós, tá? Então, é só para a gente conceber isso, que o progresso tem que acontecer individualmente e do nosso planeta. E isso acontece com a reunião dos nossos esforços. Quando isso começa a ficar um pouquinho vagaroso demais, nós somos estimulados a nos melhorarmos nesses quesitos com acontecimentos de grandes montas, tá? A exemplo dos flagelos, a exemplo da pandemia. Olha o quanto nós ganhamos intelectualmente falando. Olha quanto nós ganhamos moralmente falando, né? Os que souberam aproveitar, alguns não souberam aproveitar, porque, como nós colocamos aqui, acabam sendo negligentes com as oportunidades. Tá certo? E aí, para encerrar, deu a louca no meu filho lá. Você deve estar ouvindo aí. Para encerrar, alguns dizeres de Emmanuel, tá? Que é o seguinte: na senda da evolução, é preciso efetivamente aceitar-nos imperfeitos tais quais somos, mas é igualmente necessário não parar simplesmente nisso, e sim melhorar-nos constantemente, aprendendo e estudando, trabalhando e servindo sob a fórmula do progresso, errar menos para acertar sempre mais. Tá? Então, com esses dizeres de Emmanuel, que foram trazidos a nós pelas mãos abençoadas desse espírito grandioso que veio nos impulsionar em nosso progresso, que é o Chico, nós encerramos aqui nosso estudo de hoje, né? É importante nós sabermos que nós temos as nossas limitações, somos seres imperfeitos ainda, como consta da lição, mas é necessário também que a gente não se convença passivamente disso. Nós precisamos transformar isso num impulso para a nossa própria melhora, né? E isso de forma constante, de forma gradativa,
de forma habitual, né? Cuidando ali do nosso intelecto, cuidando do nosso moral, cuidando de nós mesmos, cuidando do nosso próximo e de toda a nossa humanidade. Certo? Eis aí o nosso progresso. Então é isso. Não sei se ficou claro, se alguém quer colocar alguma coisa, já cheguei no horário aqui, já passei. Alguém quer colocar alguma coisinha, gente? Alguma coisa que não tenha ficado claro? Alguma coisa que eu tenha esquecido? Não? Se não tem nada, a gente pode seguir, né, Vera? Obrigado a todos aí, viu, pela atenção aí. Parabéns, viu, Edu. Agora é mãos à obra, né? Então, vamos nesse clima, né? Nesse clima de harmonia, esse clima de reflexão, vamos expandindo o nosso amor, o nosso desejo de auxiliar o nosso próximo, de auxiliar a nós mesmos. Então, vamos nos unindo nesse pensamento de harmonia e de amor e vamos envolvendo assim o nosso planeta, vamos envolvendo presidentes de todos os países, para que esse desejo nosso se transforme numa energia poderosa de amor, com muita sabedoria, para que tomem decisões racionais e vamos envolvendo nessa grande luz todos os lares do planeta, vamos sentindo o Evangelho do Mestre Jesus, adentrando a todos os lares, para que nós possamos cada vez mais ser felizes, tendo Jesus dentro de nossos lares e de nossos corações. Vamos chegando com essa luz a todos os hospitais, envolvendo todos os médicos, abraçando-os, todos envolvidos na saúde, que trabalham nos hospitais, que sejam envolvidos por esse amor, que se entusiasmem nesse trabalho, auxiliando assim as pessoas que necessitam de amparo físico nesse momento. Vamos envolvendo nessa luz todos aqueles que sofrem no nosso planeta, que essa luz chegue em todos os lugares de sofrimento e possam amenizá-los. Vamos envolvendo nessa luz também a fraternidade evangélica, vamos vendo no alto da fraternidade uma cachoeira de luz que envolve-a por fora e ilumina também por dentro, e assim também acolhe todas as pessoas que são ligadas a ela, em estudo, em trabalho. Vamos envolvendo nessa grande luz os nossos lares, vamos envolvendo em luz todos os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, aqueles a quem sabemos que necessitam de ajuda nesse momento, que os nossos pensamentos possam levar essas energias do bem, auxiliando-os. Vamos também pedindo que a nossa água seja fluidificada, aquela que deixamos, para que possamos encontrar o nosso equilíbrio moral, espiritual e físico. E vamos assim, sentindo que o nosso lar está repleto de luz, de harmonia. Vamos sentindo que do alto, Jesus emana uma luz que envolve todo o nosso corpo físico, nos acalma, nos relaxa, desde a nossa cabeça até os nossos pés, nos fazendo
relaxados, felizes, e vamos pedindo que a espiritualidade possa aplicar o passe nesse momento tão especial para todos nós. Muita luz. Não, ainda não. Que assim seja. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão. Vamos agradecendo a espiritualidade, nosso mentor, por ter permitido nessa manhã mais um ensinamento dessa doutrina maravilhosa. Agradecendo o Edu pelo seu conhecimento nessa doutrina. Agradecemos a presença de todos. Pedindo a Deus, a Jesus, que nos fortaleça, que nós colocamos tudo em prática, esse ensinamento que nós recebemos, que nós podemos ter uma semana cheia de paz, uma semana abençoada. Agradeço a presença de todos. Se Deus quiser, no próximo domingo estaremos reunidos novamente. Se Deus quiser, e Ele é de querer. Muito bom, pessoal. Obrigado a todos, viu? Pela participação aí num domingo de sol desse. Vamos perseverando, é isso aí. Obrigada a você, Edu. Obrigada, Edu. Valeu, foi muito bom. Foi ótimo. Bom domingo a todos. Bom domingo a Bom todos. domingo e até a semana. próxima. Estou aqui. Obrigada, bom domingo. Obrigado. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado. Obrigado, Carlos.